Como o homem mais sábio da terra conseguiu se perder? Como alguém que falou com Deus, construiu templos, escreveu um dos livros mais sábios da Bíblia, se mostrou também alguém que se desviou, que teve o coração dividido. Eu fiquei um tempo sumida, sem fazer os vídeos aqui, mas eu voltei com um propósito muito forte, de estudarmos o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que traz por si só muita sabedoria, um direcionamento muito profundo para várias áreas das nossas vidas. Mas eu achei interessante, antes de estudar Provérbios, estudar o autor, quem escreveu Provérbios. E para quem não sabe, Provérbios foi escrito por Salomão, o homem considerado mais sábio de toda a terra. E eu fiquei curiosa para me aprofundar um pouquinho mais na história de Salomão, em quem foi Salomão, quais foram os feitos dele, como terminou a jornada dele aqui na Terra. E por isso eu fui no livro de 1 Reis. E hoje, através desse vídeo, eu vou trazer um panorama geral, trazer um pouquinho aqui do que eu estudei da história de Salomão, para que nos próximos vídeos eu entre capítulo a capítulo no livro de Provérbios. Eu acho que entender um pouco mais quem foi Salomão me ajudou a ver Provérbios com outros olhos, porque foi um livro escrito por uma pessoa muito sábia, que teve inúmeras experiências, que viveu de todas as formas, assim, de tudo, e trouxe essas experiências todas para o livro de Provérbios, e nos ensina muito através dele. Então a palavra fala em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo. Quando nós pensamos em Salomão, a primeira coisa que nos vem à cabeça é muita riqueza, muita sabedoria, muitos feitos, ver ele como um homem extraordinário mesmo que foi. Mas a história de Salomão vai muito além disso, Salomão foi um homem extremamente usado por Deus, que teve contato com Deus, que conversou com Deus, que construiu templos para Deus. Mas a história nos conta que Salomão também foi um homem que, apesar de toda a sabedoria, teve o seu coração desviado, se desviou espiritualmente. E talvez por isso o livro de Provérbios seja um livro tão rico em sabedoria, tão rico em ensinamentos. Porque ele foi escrito por um homem que teve experiências de muitos acertos, mas de muitos erros também. Então Salomão trouxe consigo e deixou isso através do livro de Provérbios, muita sabedoria através dos aprendizados que ele viveu aqui na Terra. Então, por isso é um livro muito rico, porque traz uma experiência muito profunda. É alguém falando pelo que já passou efetivamente, e não é só falando aquilo, fale o que eu diga, não o que eu faça. Não, o Salomão deixa escrito no livro de Provérbios as coisas que ele efetivamente viveu, passou por experiência, sentiu na pele. Então é um livro muito rico por isso. E por isso eu acho importante a gente conhecer efetivamente quem foi Salomão através do livro de 1 Reis. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados e reflexões com Deus através da palavra, para que juntos nós possamos crescer em fé e em intimidade com Deus. Bom, então vamos lá. Quem foi Salomão? A história nos conta, a Bíblia nos conta, que Salomão ele foi filho de Batseba com o rei Davi. O rei Davi é pai de Salomão e ele veio dessa união de Batseba com Davi. Batseba era esposa de um dos oficiais do exército do rei Davi. E a palavra nos conta, que essa união ela veio, de um adultério. Então foi uma relação conturbada inicialmente. A palavra nos conta que Batseba e o rei Davi têm um filho através de um adultério. Batseba perde este filho. Posteriormente, ela viúva e após ter perdido esse primeiro filho, o rei Davi se casa com ela e então desta união nasce nasce Salomão, que posteriormente viria a se tornar rei.
Então aqui a gente já vê algo interessante, assim, que a história começa, ela surge de algo improvável, né? Ela não surge de um casamento linear e já esperado. Não, a história nos conta justamente o contrário, que Salomão nasce depois de uma história marcada por pecado, arrependimento e restauração. E aí algumas coisas acontecem, a palavra nos conta a jornada do rei Davi e, né, até o fim da vida dele, quando então o rei Salomão é colocado no trono, né, toma o trono. E antes disso acontecem algumas coisas. Antes de ele se tornar efetivamente rei, acontecem algumas coisas, mas fato é que quando Salomão se torna rei, após a morte de Davi, a, a palavra sugere que Salomão ainda era muito jovem, né, e inexperiente. Então ele se achega, né, ele chega para Deus, se coloca diante de Deus e pergunta, né, como eu vou governar isso, né, isso tudo, sendo que eu não tenho experiência nenhuma. Basicamente ele chega para Deus e fala isso. E então a palavra nos conta que Deus aparece para Salomão e pergunta o que ele deseja, e a resposta de Salomão surpreende a Deus, né? Não que Deus já não soubesse ou que algo surpreenda a Deus, mas Deus se agrada da resposta de Salomão. Porque ao invés de ele responder, eu quero riquezas, eu quero, né, enfim, ele poderia pedir tudo para Deus. Deus se colocou ele diante dele e perguntou o que ele desejava. Mas Salomão, surpreendentemente, responde que queria ter sabedoria. Então, a palavra nos conta que foi no reinado, durante o reinado de Salomão, que Israel superabundou, né? Foi um reinado ali próspero, rico, de paz, de expansão, né? Vinham outros reis e rainhas de outros lugares só para conversar com o rei Salomão. Então ele era tido ali, além de tudo, como uma referência. Foi um reinado em que ele fez muitos feitos para Deus, né? Ele construiu muitos templos para Deus. Ele se dedicou nessa parte de construção de muitas coisas para Deus. Mas o ponto alto, né, e o mais interessante da história de Salomão é que a história dele não termina nesse auge, né? Tava tudo indo maravilhosamente bem, assim, tava tudo indo numa crescente mesmo. Desde o momento em que Salomão começa o seu reinado, ele apresenta uma crescente. Israel, num momento muito próspero, num momento de paz, né, num momento de alianças políticas, estava tudo correndo muito bem. No entanto, a palavra nos conta que mesmo o homem mais sábio começou a permitir pequenas concessões espirituais. E aí a palavra nos conta que Salomão se casou com muitas mulheres, né? E algumas dessas mulheres, elas eram estrangeiras, elas não eram israelitas. Então elas vinham com culturas diferentes de Israel e cultuavam deuses que não eram o nosso Deus, né? Não era Deus. E então elas tinham muitos rituais pagãos, e essas mulheres trouxeram isso para próximo de Salomão, o que acabou fazendo com que ele permitisse esse tipo de concessão no reinado dele. Então, o que começou a acontecer? Né, a palavra nos conta que Salomão construía muitos templos para Deus, né, e se dedicava muito a isso, mas ele também passou a permitir que essas mulheres fizessem os próprios cultos para os próprios deuses ali em Israel. Né? Então, ele começou a permitir que fossem construídos templos pagãos, que fossem feitos sacrifícios pagãos, e tudo isso contaminando, né, ali, de certa forma, não só o coração de Salomão, mas a própria cultura de Israel. E aí a palavra nos mostra, e eu achei interessante, que não foi uma coisa em específico, sabe? Assim, não foi, Salomão permitiu isso e de repente ele se desviou. Não. Foram acontecendo pequenas concessões ao longo da história de Salomão. Então, Salomão foi deixando pequenas coisas que eram contrárias a Deus e aquilo que Deus tinha determinado para ele, que ao final fizeram com que o coração dele se desviasse, né? Que ao final fizeram com que ele se afastasse de Deus. Então, é muito interessante isso, e eu acho assim, você pensar que o homem mais sábio da terra, o homem considerado mais sábio da terra, né? Deus deu a ele sabedoria. Até este homem,
que tinha uma sabedoria extrema, provavelmente era um homem muito inteligente, né, além de sábio. Até mesmo este homem se afastou de Deus, né? Foi enredado, né, pelas coisas do mundo sem perceber. E quando ele viu, ele estava distante de Deus, né? Ele estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. E eram rituais, né? A palavra nos conta que eram rituais, se você pegar para estudar um pouquinho mais a fundo, eram rituais que eram totalmente contrários ao que Deus determina, né? E a vontade de Deus e ao que a palavra nos traz. Né? Muitos dos rituais eram usados matando crianças, eram feitos para deuses mesmo, né? Pagãos que usavam de sacrifício humano e muitas vezes crianças. Então eram coisas pesadas que Salomão permitiu que acontecesse, né? Ele não se envolvia diretamente, mas ele permitiu que acontecesse aquilo ali dentro de Israel e muito próximo dele, né? E é muito importante que Deus já havia o advertido sobre o perigo, né, dessas mulheres desviarem o coração de Salomão, né? Em várias passagens bíblicas, a gente vê Deus falando para os israelitas se casarem com israelitas, né? Para que eles não se casassem com estrangeiras, justamente por esse perigo do desvio, né? Da cultura israelita, da cultura da fé cristã, né? E isso é muito perigoso, né? Também nos dias de hoje, quando a gente se envolve, casa com uma pessoa, né? Se nós somos cristãos e essa outra pessoa é outra coisa que não cristã, né? Que não acredita em Deus ou que acredita em outras coisas, é muito provável que ou haverá impasse, né, dentro do relacionamento, ou haverá algum tipo de contaminação. É importante que a gente se una a pessoas que estão alinhadas ao nosso propósito, e lógico, sem deixar de fazer o que a palavra nos manda, que é ir de pregar o evangelho para toda criatura, independente do que ela acredite, do que ela pregue, né? É nosso dever como cristãos ir e pregar o evangelho, falar do nosso Deus para as pessoas. Mas é inegável que dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, quando a gente se casa ou se relaciona com outra pessoa que não é cristã e que não tem a mesma base e o fundamento que nós, né, que é a palavra, a Bíblia e aquilo que Deus nos ensina, a gente possivelmente vai acabar se contaminando, ou aquilo vai contaminar a nossa família, ou nós vamos acabar tendo algum tipo de impasse, porque as coisas são antagônicas, né? Uma coisa de fato não tem como se misturar com a outra. E foi o que aconteceu com Salomão. E Deus já havia o advertido sobre isso. E mesmo assim, Salomão escolheu seguir por esse caminho, né? E depois colheu as consequências dele. E aí nisso, eu tive um outro ponto que me chamou muita atenção, é que sabedoria no mundo, gente, não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem super prosperidade que substitua um relacionamento constante com Deus. Nada dessas outras coisas vai te permitir permanecer nos caminhos de Deus, né? Não é porque você é super sábio, não é porque você é super letrado, não é porque você super entende da Bíblia, que isso vai garantir que você fique no caminho de Deus reto, sem desvio. O que nos garante permanecer nos caminhos de Deus, cumprindo aquilo que Ele, né, espera de nós, nos propósitos dele, debaixo do propósito dele, é o nosso relacionamento constante com Ele, né? Eu falo muito isso aqui, em outros vídeos também, e todas as passagens que eu leio, assim, todos os livros que eu vou estudar, todos os capítulos que eu vou estudar, eu sempre me deparo com essa mesma verdade. Nós precisamos ter relacionamento contínuo com Deus. E aí eu friso muito isso, não é só relacionamento, é relacionamento contínuo, é diário, né? É o tempo inteiro, é você entregar suas coisas o tempo inteiro, é você estar em constante sintonia com Deus, em constante conversa com Deus, atento, com os olhos atentos e os ouvidos atentos para escutar aquilo que Deus quer, né, de nós, o caminho que Ele quer para nós. É só isso que nos garante permanecer nos caminhos dele. Então, primeiro a Reis nos mostra justamente essa jornada de Salomão e o tanto de experiências que Salomão pôde viver ali, né, porque ele tinha muito dinheiro. Então ele pôde, de fato,
viver experiências tanto materiais, né, quanto mentais e físicas e intelectuais, afinal de contas ele tinha de Deus máxima sabedoria, ele pôde viver inúmeras experiências e passar por todas elas, tropeçar em muitas delas, então acertar muitas coisas, mas errar muitas outras, e aí através disso tirar muitos aprendizados, e com toda a sabedoria que ele tinha, né, esses aprendizados eram valiosos, porque ele se autoanalisava, ele autoanalisava as situações, né, ele analisava as situações por todas que ele passava, e elas não voltavam vazias, e a prova disso é o próprio livro de Provérbios. Então, basicamente, né, lógico que eu contei aqui muito en passant, muito rapidinho, a história de Salomão. Eu acho que vale muito a pena ler primeiro a Reis, ali, para entender um pouco melhor da história de Salomão, dos capítulos 1 a 11. É muito interessante ler isso antes da gente entrar em Provérbios, porque conhecer quem escreveu Provérbios, né, traz mais credibilidade para o que a gente está lendo, para os aprendizados que a gente está aprendendo ali, né. Depois que eu, passei a ler Provérbios entendendo quem era de fato Salomão, eu vejo que de fato não é uma pessoa qualquer falando, né. Não é uma pessoa falando ali, igual aquele ditado que eu falei no início, né, falo o que eu falo, mas não o que eu faço. Não, é uma pessoa falando que de fato viveu, que de fato passou pelas experiências, que de fato sentiu na pele, que colheu os frutos, que colheu as consequências. E é uma pessoa que não nos traz só acertos, mas muitos erros. Então é um livro muito valioso, muito precioso, que eu espero, né, trazer aqui, conseguir trazer aqui, um pouco desses meus estudos que têm sido muito preciosos, assim, né, se você está buscando aí, por mais sabedoria, né, nas áreas da sua vida, seja no seu profissional, no casamento, no próprio relacionamento que você tem com Deus, né, na sua maternidade, na sua paternidade. O livro de Provérbios é de fato um livro excelente, maravilhoso para te dar direcionamento, para te fazer refletir sobre muitas coisas. Então que com esse vídeo de hoje a gente saia com essa mensagem, né, com esse desejo no coração de estudar um pouco mais sobre o livro de Provérbios, né, junto comigo nos próximos vídeos, e também de conhecer um pouco mais de quem foi Salomão, e entendendo principalmente que não tem sabedoria, inteligência, conhecimento bíblico no mundo que supra o real relacionamento com Deus, né, o que Deus espera de nós. Não é que a gente super entenda a palavra dele, né, não é que a gente super leia e dê aula e, né, suba lá no púlpito e pregue, né, lógico que cada um tem propósito, e se esse for o seu, Deus espera sim isso de você, mas, Deus espera de nós o nosso coração disposto, a nossa disposição de se achegar a Ele, de estar na presença real e verdadeira dEle todos os dias e continuamente. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa aqui nem que for um coração, um like, que isso me ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas, e que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.